Aqui é a Nutri Carmela e você está no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Aprenda a Comer. E se você quer mudar a sua comida e através da mudança da sua comida transformar a sua vida, então você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos. E hoje, finalmente, eu trouxe aqui um tema que vocês estavam muito esperando por ele, que eu vou falar sobre jejum intermitente. Então, não comece seu jejum intermitente antes de assistir esse episódio do podcast, é claro, né? Mas antes, eu quero te pedir um favor que é muito especial. Se você está gostando do Aprenda a Comer, você está me mandando lá várias mensagens no Instagram, no @NutriCarmela, e está tendo repercussão na sua vida esse conhecimento, então não esquece de curtir aqui se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no meu canal. E se você está me ouvindo pelo Spotify, então também não se esqueça de seguir meu podcast aqui, que dessa forma você ajuda o meu conteúdo a chegar a mais pessoas que também vão se beneficiar dessa informação e também me estimula a trazer mais conteúdo de valor e embasado cientificamente aqui para vocês. Mas vamos lá então ao que interessa, vamos falar sobre jejum intermitente, sobre emagrecimento e sobre o que você precisa fazer então para transformar a sua alimentação. E se você quer emagrecer e você já tentou fazer jejum intermitente, você precisa saber dessas informações que eu vou trazer para você. Bom, então, primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês é da definição do jejum intermitente. O que é o jejum intermitente, por que as pessoas fazem o jejum intermitente e por que, então, que ele ficou tão famoso. Bom, o jejum intermitente é uma estratégia com foco em emagrecimento, que as pessoas usam com foco em emagrecimento, né, hoje em dia, que você consiste em você ficar em jejum por várias horas, né? E depois, então, você comer. Então, existe jejum aí de 12 horas, jejum de 16 horas e, pasmem, até mesmo jejum de 24 horas. Gente, eu não sei como que essa pessoa aguenta, né? Na verdade, eu sei, né? Ela aguenta ali com mau humor, ela aguenta ali super irritada, né? Então, paciência, tolerância zero, é assim que ela aguenta o jejum intermitente. Então, basicamente, essa estratégia ela foi difundida, então, pelas pessoas aí com o objetivo de emagrecimento, né? Acontece que, na teoria, o jejum intermitente ele parece ser muito legal, né? Caramba, eu vou ficar ali várias horas sem comer, né? Então, eu vou economizar calorias, digamos assim, né? E depois eu vou voltar a comer como se nada tivesse acontecido. Na teoria, é lindo, não é verdade? Na teoria, faz super sentido. Esse jejum vai me gerar ali um déficit calórico e isso vai me gerar, consequentemente, um emagrecimento rápido e vida que segue, eu vou ficar super bem assim. Mas não é o que acontece na prática, né? E para que você entenda um pouco sobre a minha teoria aqui, sobre o que eu estou explicando para você sobre jejum intermitente, eu trouxe um estudo de 2024, feito principalmente pelo pesquisador Jonatas Oliveira, com o seguinte título, inclusive, que eu adorei esse título do artigo dele, que fala o seguinte: tente não pensar em comida, né? Quando você tenta não pensar em alguma coisa, você pensa em quê? Justamente naquilo que você se propôs a não pensar, não é verdade? É assim que o cérebro do ser humano funciona, né? Então, na prática ali, na teoria, na verdade, o jejum intermitente, ele parece algo muito legal. Ele parece algo que super funciona. Por que não, né? Até porque, se eu tiro ali um pouco de calorias, por que é que não eu vou emagrecer, né? Claro, parece que funciona, mas a realidade é muito diferente. Isso porque, Pupilo, o nosso organismo, nosso corpo humano, ele reage de diferentes formas a diferentes estímulos. Então, não necessariamente você subtrair algo, né, subtrair calorias, subtrair alimentos ali de início, vai gerar um déficit calórico para você de forma definitiva. Muitas vezes, esse déficit calórico pode gerar, de fato, de início, porém, isso pode acarretar ali no seu corpo um gatilho de escassez, fazendo com que você queira comer mais ainda depois. E é justamente isso que aqui o nosso pesquisador Jonatas Oliveira, né, ele afirma nesse estudo dele feito em 2024 em relação ao jejum intermitente. Então ele mostra o seguinte, né? Esse estudo foi feito na USP, né, na Universidade de São Paulo, com 458 estudantes e avaliou basicamente os impulsos, né, que esses indivíduos tinham comparando ali com horas de jejum. E o fato que ele achou aqui foi muito interessante. Ele mostrou o seguinte, que quanto mais horas de jejum, maior era a tendência desses indivíduos, né, da pesquisa, apresentarem, então,
comportamentos impulsivos e até mesmo uma coisa definida ali em inglês como food craving, ou seja, obsessão por alimentos. Provavelmente você já passou por isso, né, que aparece aqui nesse estudo. Sabe quando você se propõe, pupila, eu não vou comer pão? Sabe quando você se propõe, eu nunca mais vou comer pão? Não parece que esse pão ele fica mais cheiroso, mais apetitoso? Não parece que você até sonha com esse pão? Eu já tive vários pacientes que me falaram isso, inclusive, que em dietas restritivas elas ou eles até sonhavam com o alimento, sabe? Que estavam comendo esse alimento de madrugada, por exemplo, ou que acordavam de madrugada para comer. Tamanho o nível, né, que chegava o corpo de estresse perante aquela restrição. E é justamente aí que eu quero chegar. Restrições ali intencionais com o intuito de emagrecer, eu não estou falando aqui de jejum espiritual, né, que muitas pessoas fazem, inclusive. Eu estou falando do jejum com o intuito único e exclusivo de você perder peso, de você usar esse jejum ali como um tratamento para a obesidade, que é um problema que hoje em dia as pessoas tanto sofrem no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? E esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, existem vários métodos aí difundidos que não têm tantas evidências científicas comprovando que funciona. E é o caso do jejum, né? O jejum ele não tem ali métodos garantindo que isso de fato seria um método seguro, um método garantido, um método que de fato levaria ao emagrecimento. E é justamente o que apareceu nesse estudo realizado em 2024, que pelo contrário, o jejum, além de ele não funcionar para a maioria esmagadora das pessoas, ele ainda pode te gerar uma tendência a desenvolver obsessão por alimentos e transtorno da compulsão alimentar. Olha só que péssimo, né? Pode até ser que essas pessoas, de fato, fazendo jejum intermitente, não fiquem com a doença transtorno da compulsão alimentar periódica. Porém, o que se sabe, de acordo com estudos científicos, é que todo transtorno alimentar, como anorexia nervosa, bulimia, compulsão alimentar, se iniciou com uma dieta. Mas é claro que nem todas as pessoas que fazem dietas chegam a desenvolver esse transtorno, porque isso depende de condições genéticas, de fatores ambientais e por aí vai, né? Mas se sabe que tem uma relação importante entre eles, certo? Então, gente, o que eu quero te dizer é que, além do jejum intermitente não funcionar, segundo dados científicos e também o que eu vejo na prática, né? Não vamos esquecer aqui que eu tenho 10 anos de experiência em atendimento a pessoas com excesso de peso, então eu já atendi muita gente que queria emagrecer, né? E eu nunca vi o jejum intermitente dar certo ali para uma pessoa a longo prazo. E eu não tô falando dar certo por uma semana, nem dar certo por 2 semanas, até porque, pupila, vamos combinar que isso não é dar certo, né? E muitas pessoas consideram isso como um sucesso em algum tipo de dieta. Mas pensa bem, eu já atendi pessoas, essa semana mesmo, eu atendi uma paciente, né, que não vou, claro, relatar nomes aqui, que ela estava há mais de 20 anos fazendo dietas para emagrecer. E ela falou assim, eu gosto de sentir ali que eu estou emagrecendo rápido. Mas, pupila, será que 20, 30 anos tentando emagrecer é um emagrecimento rápido, de fato? É claro que não, porque se você emagrece, engorda, isso não é um emagrecimento definitivo, você concorda? Nem efetivo. E é isso que acontece com diversas dietas restritivas, inclusive com o jejum. Claro que muitas pessoas talvez vão escutar esse podcast, ou mesmo você vai escutar e vai falar, mas para mim funciona. Aí que tá. Vamos parar para pensar o que é de fato funcionar. Será que funcionar é você perder 10 quilos em um mês, depois engordar 20, engordar 30? Porque isso não é funcionar. Um emagrecimento saudável, duradouro e efetivo te ensina a comer, que é, por exemplo, o que a gente faz aqui no processo de reaprendizagem alimentar na nossa clínica afetiva. Inclusive, se você quiser agendar uma consulta comigo ou com alguma das nossas nutricionistas, clica aqui embaixo que o link vai estar aqui e vai ser um prazer muito grande cuidar de você. A gente atende em Campos do Jordão presencialmente e no Brasil inteiro através de consultas online. Então você pode sim começar a sua reaprendizagem alimentar e passar por um processo que de fato vai levar você a um resultado mais duradouro, mais efetivo, sem tanta frustração de você ficar ali entre o 8 e o 80, que é justamente o que jejum intermitente gera, né? Então, leva a pessoa a ficar obsessiva, compulsiva, comer um volume maior de alimentos, né? Ter preferências alimentares por alimentos de densidade mais calórica, inclusive, e, claro, piorando drasticamente o seu comportamento alimentar, te gerando uma série de comportamentos prejudiciais, não só para a sua autoestima,
como para sua saúde física, como ganho de peso, fome emocional, né? Tô falando de descontar emoções em comida, piorar a sua relação com alimentos de melhor qualidade nutricional e por aí vai. Fora mau humor, mau hálito, irritabilidade e outras consequências que você tem naturalmente de ficar tanto tempo assim sem comer, né, pupila? Bom, então, o que eu quero dizer é que o jejum intermitente não é uma estratégia inteligente para lidar com o emagrecimento, e isso não sou só eu que estou falando, e sim os estudos. E provavelmente, se você está escutando aqui o que eu estou falando, você também se identificou com essas situações aqui que eu estou te contando, né? Com situações de irritabilidade, de estresse, de mau humor, de obsessão por carboidratos, então, obsessão por alimentos que você fez a privação ali. Então, a maioria das pessoas vai ter esse efeito rebote. E isso porque o nosso cérebro funciona assim, né? Então, quanto menos você pode, mais você quer. E isso já aconteceu com você em diversas outras situações, não só na alimentação. Não adianta, pupila, você fugir de como o seu organismo funciona. Na verdade, um caminho muito mais eficiente é você entender como que ele de fato trabalha e saber fazer escolhas mais assertivas e de fato reeducar o seu comportamento alimentar e tratar esses comportamentos disfuncionais que foram gerados por diversas dietas que você já fez na vida. Gostou desse assunto? Então envia para uma amiga que também precisa saber sobre jejum intermitente, sobre essa farsa que é o jejum. E comenta aqui embaixo também se você já fez o jejum, qual foi a sua experiência. Um grande beijo, não se esquece de se inscrever no meu canal e até o nosso próximo Aprenda a Comer. Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.